dia. Vamos abrir as Bíblias no Salmo 20. Vamos fazer essa leitura? Vamos fazer de forma alternada. Eu vou ler as ímpares e aí ele vai ler os pares. A minha epígrafe aqui não é o texto inspirado. Diz assim: a oração a favor do rei. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O seu santuário te envie socorro, e dele te amo e te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaz o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá no seu santo céu, com a gloriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai bendito, na tua presença santa, estamos aqui. Saudamos o Senhor como o salmista que faz. O teu favor, em favor de teu povo e de nossas vidas, ó Pai. Responde à oração mediada por Cristo, nosso Senhor, o nosso Messias, aquele em quem nós podemos, ó Deus, confiar. Abençoa a tua igreja, abençoa com o teu Espírito Santo, e nos faça entender a tua palavra, para que possamos viver dela e por ela, em nome de Jesus. Irmãos, esse salmo, e eu quero falar dele bem rápido, não pode tomar muito tempo, porque nós temos essa programação ali embaixo, mas ele é importante, ele tem uma mensagem interessante para nós. Apesar de que esse salmo é colocado aqui na área, a oração a favor do rei, eu vejo uma proposta diferente no salmo, né? Essa, de fato, é uma oração, né? Intercessória em favor de alguém, mas o rei, nesse caso, o Davi, está incluído naqueles que estão orando. Então Davi não está orando em favor de si mesmo, ele está orando, não rogando o favor de Deus ao rei Davi, mas ele aponta para algo maior do que ele mesmo. Esse salmo é interessante para nós. À primeira vez, esse salmo parece ser meramente uma oração por um governante temporal que agora estaria morto, Davi no caso, né? Porém, a linguagem desse salmo ensina que todas as coisas vêm de Deus, somente Ele consegue sucesso e as vitórias. E o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui, nessa percepção de vocês, é que pela graça divina atentamos para Deus e vemos que Ele é forte. E eu dei um tema para esse salmo, apesar de que o tradutor colocou um outro tema, eu coloquei um tema meu aqui, e o tema que eu coloquei nesse salmo é a bênção de não sermos Deus. A gente percebe que nesses salmos
E quando a gente presta atenção, primeiro, que pela graça divina atendemos para Deus e vemos que Ele é forte. Prestamos atenção na sua força, então admitimos a grandeza da sua força e consideramos a debilidade de nossa fraqueza. O versículo 1 mostra exatamente que a oração quer dizer. Quem ora e quem está orando precisa confessar a sua fraqueza, precisa buscar em alguém mais forte que ele o seu socorro. Né? É por isso que a oração ela transforma a pessoa que está orando e não o Deus a quem a gente ora. A oração não pode mudar Deus com seus decretos imutáveis e perfeitos, mas a oração muda o confessante. A gente ora então percebendo que essa força maravilhosa de Deus, e a ideia de oração implícita aqui no verso 1, que solicita uma resposta do Senhor no dia da tribulação, é em si mesmo uma confissão da impotência humana diante de cenários diversos que podem se projetar na vida do povo eleito, do povo santo. A oração é em si uma confissão da impotência humana, da fraqueza do homem, em sua ajuda e debilidade de qualquer esforço que certamente será em vão o homem implementar. Isso é oração. A oração suplicante é um ato que estamos admitindo alegremente que é pela grandeza da força de Deus e não da nossa que estamos seguros no dia da tribulação, que seremos socorridos e que seremos sustentados pelo Senhor. No sentido, nós sentimos uma profunda adequação de que Ele é infinitamente forte e nós não somos. Não invejamos a Deus por sua força quando oramos, não é? Não somos detentores do seu poder, mas estamos cheios de alegria que toda a força seja dele, operando em tudo pelo seu sábio conselho e para a sua glória. Basicamente, esse primeiro parágrafo aqui que nós vemos, do 1 ao 3, é exatamente essa questão da força de Deus e da sua fraqueza. Um segundo ponto que eu quero trazer bem rápido aqui, desse salmo, a gente poderia conversar muito mais, mas a gente está reduzindo o nosso tempo, é que o conteúdo desse salmo é grandioso demais para o mero rei. A gente observa que se a história exata que é aqui tratada fosse estudada, ninguém seria encontrado em todos os detalhes e nem todos esses detalhes seriam confirmados. Se procurarmos a verdade dessa profecia, não será encontrado rei algum além do que Jesus, além do que o Messias, sobre quem ele pensa ser verdadeiro. Esse versículo 3, o 4, que diz: conceda-te segundo o teu coração e realize a todos os teus desígnios. É totalmente óbvio que só pode ser verdade essa citação se esse personagem do Salmo for Jesus. Às vezes a gente se confunde nas nossas leituras, não é? E por que isso aqui não pode se aplicar a outro e nenhum melhor rei que possa ter existido em Israel, mesmo Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de olhar para essas coisas que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus.
e não segundo o seu próprio coração. Não era o coração de Davi que era uma maravilha, mas era o coração de Deus que fazia Davi ser um bom rei. Então, quando a gente lê esse versículo 4, concede-te, parece coisa de arminiano, né? Se a gente lê e se aplicar a um homem, a gente tem que dizer que o arminianismo tem total razão quando diz o que diz, né? Porque se Deus nos conceder, segundo o nosso coração, e realizar todas as coisas segundo esse coração caído, corrompido, esse coração que sem o controle de Deus, ele sem esse freio de Deus, ele deixado a si mesmo, ele vai manifestar toda a maldade que você possa imaginar. Então, é fato que o Salmo fala do rei. Também a própria Bíblia diz e declara que não há um justo sequer. Não há ninguém com um coração bom que Deus possa colocar numa balança e retribuir esse bom coração. Às vezes eu chego no trabalho, alguém pergunta, como é que você está? Está tudo bem? Eu sempre respondo, eu estou melhor do que mereço. Porque se eu fosse receber o que eu mereço, agora eu estaria no inferno. As pessoas ficam chocadas, né? Eu gosto de... Lá a gente trabalha com segurança, tem um livro que chama Livro de Ocorrência, você tem que anotar, né? Quando eu anoto, eu coloco a data e coloco hoje é 9 de fevereiro de 2025, não, 9 de fevereiro do ano da graça de 2025. Aí alguém leu isso aí e falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é o que nós esquecemos todo dia. Que nós estamos aqui meramente por causa da graça de Deus que há 2025 anos encarnou-se em Jesus. Por isso que nós estamos aqui ainda. A graça, a maravilhosa graça que veio para o Senhor. Não por nós mesmos, não pelo nosso bom coração. Né? Isso é pietismo, né? Isso é fazer algo bom, imitando até Cristo. Isso não é evangelho, não é graça, é pietismo. Irmãos, também não há rei exceto o Messias sobre quem Davi profetiza que esse mesmo rei, e eu anotei aqui, fiz questão de anotar na minha anotação, um rei com R maiúsculo, que só há um que pode ser grafado assim, né? Esse rei responderá em nossos dias de angústia. Porque Davi se inclui nesse grupo daqueles que estão clamando e dizendo, responde-nos quando clamamos. Né? Davi, ele não está fora do grupo, ele está no meio do grupo. Então, se Davi está clamando, ele está clamando para si mesmo, está clamando para um outro. Ele tem uma visão elevada deste rei que responde o seu clamor. Assim como as palavras desse salmo superam Davi e ainda mais outros reis e até o povo, todo o povo ali de Israel, são adequados somente ao Messias. Quando a gente percebe Cristo dentro desse texto, que talvez de cara a gente não consegue perceber, a gente consegue entender o que é que Davi está falando quando diz assim, que o Senhor receba, aceite os seus holocaustos. Quando você vê a cruz, e de fato que foi este holocausto perfeito de Cristo a Deus no madeiro, a gente entende o que Davi está falando. Não é? Quando Davi aqui no versículo 5 fala assim, celebraremos com júbilo a tua vitória, não é a minha. Ele era o rei na época, mas ele está falando de um outro. Ele está apontando para Cristo, para o Messias. E ele diz assim, em nome do nosso Deus nós tiraremos os pendões,
satisfaça o Senhor a todos os teus votos, a tudo que Cristo fez em nome do Pai, designado pelo Pai. Davi está orando que isso que Cristo faz, isso que Cristo fez, satisfaça o Pai. Está vendo como é que Cristo está embutido aqui? Toda a vida de Cristo está embutido e está se revelando a nós. Toda a Escritura revela Cristo. Terceiro ponto para a gente terminar, dos versículos 6 a 8, é algo bem interessante para nós. Os ímpios confiam no que são capazes de ver, mas os piedosos confiam somente em Deus. O salmista usa um contraste de coisas diferentes para ilustrar a confiança da igreja. É fácil ver que as pessoas confiam no mundo. Sem dúvida, as pessoas, os ímpios, os não regenerados, uma linguagem que eu gosto de usar, eles confiam na força do seu braço, na abundância das suas riquezas, na capacidade intelectual, no tamanho do seu império, nas tropas bem treinadas, no grande número de amigos, em outros fatores parecidos que os olhos podem ver. Como Deus nos proibiu de confiar nesses aspectos terrenos e ordenou que colocássemos toda a nossa esperança somente nele, além de que essa confiança terrena ser tanto equivocada, é castigada gravemente pelo Senhor. Assim, muitos, como Nabucodonosor, Senaqueribe, Xerxes e muitos outros, colocaram a sua confiança em seus exércitos, em sua força e nas suas expectativas foram profundamente frustradas. Portanto, a igreja se separa das pessoas profanas e não declara confiar em armas, exércitos e governos, preferindo depositar toda a sua esperança no nome que seja chamado do verdadeiro Deus. Ele misericordiamente ouve o seu povo que está em perigo e clama por ele. O que a gente faz com tudo isso então, né? Como é que a gente aplica esse texto a nós mesmos? Você lembra do título ainda, né? Não somos deuses. E tem mais um detalhe que eu coloquei, é a bênção de não sermos deuses. Não sermos Deus. A bênção da nossa impotência. Pense comigo. Se você fosse Deus, como estariam as coisas, né? Se você pudesse fazer tudo o que você deseja. Uma simples eu tenho claro aqui. Você, no mínimo, não estaria aqui hoje. No mínimo. Se você pudesse fazer tudo o que você gostaria de fazer. Às vezes a gente não faz porque falta-nos poder, não é? Falta-nos operância. Mas eu quero colocar algumas perguntas aqui para a gente responder para nós mesmos, com uma aplicação prática. Primeiro, suas orações revelam sua fraqueza e impotência diante de Deus? Ou você está tentando manipular a divindade tomando seu lugar? Em outras palavras, você está tentando ser Deus? A primeira aplicação prática para nós é essa. As nossas orações é uma tentativa de manipulação ou elas revelam a nossa impotência diante de Deus onipotente? Né? Que o Senhor te responda no dia da tribulação. Isso é uma oração súplica, né? 2. Você tem percebido Cristo como preeminente e suficiente em seu trabalho redentivo e governamental? Você tem percebido aquilo que Cristo fez por você? Tem feito diferença na sua vida? Você consegue perceber o trabalho e obra vicária de Cristo a seu favor? E isso faz diferença na sua vida?
aplicando a você. Tem se percebido em que todos os fatos relacionados em sua vida, até mesmo o dia da tribulação, apontam para a suficiência de Cristo? A pergunta aqui quer dizer, em outros termos, você entende o que é o dia da tribulação? Para onde isso aponta? Para a sua realidade e para em quem você deve buscar socorro? Então você agora começa a perceber que o dia da tribulação é necessário para que você perceba quem é você e quem é Deus. Eu costumo falar assim, a gente só valoriza os médicos quando você está doente, né? Porque se você não adoece, você não vai procurar um médico nunca. Ele vai saber que existe médico, mas na tribulação, no dia da angústia, é que nós procuramos os pontos de socorro, né? Os médicos. E repito, se não fosse, se você tivesse todo o poder hoje, você não estaria aqui ouvindo a minha pessoa. E o terceiro ponto é: você tem feito como todos os outros homens não regenerados e confiado em tudo aquilo que eles têm confiado? Você tem lutado com as mesmas armas que os não regenerados e tem feito coro com eles? O fim do salmo diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, é dois grupos, gente. Nós, o povo eleito, o povo regenerado, o povo que confia no Senhor, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Então, ele começa essas perguntas de forma prática para você aplicar você mesmo. Faz eco na nossa alma e revela de fato quem somos nós nesse salmo. O governo Bolsonaro e a eleição no Brasil e até dos Estados Unidos tem demonstrado certos aspectos disso aqui. O Trump foi eleito agora. Os crentes estão procurando. Eu vou fazer um trocadilho aqui. O Trump é os carros dos cavalos. É o poder humano operando pelo capital, pela força, pela influência. E os crentes estão vibrando. É a era áurea, chegou agora, vai tudo mudar. Só vou tirar o rumo no Brasil agora. As expectativas são as mesmas dos ímpios. A forma que a gente vê as mudanças vão acontecer e as expectativas, a esperança é as mesmas dos ímpios. É incrível isso. Porque nós não estamos gloriando em nome do nosso Senhor, nosso Deus. A nossa esperança parece que findou e nós não temos mais a esperança da iminente volta de Cristo, do Evangelho progredindo e mudando a sociedade pela força e o poder do Evangelho. Não, a gente tem um governo que controla tudo e nos dá uma boa vida. Essa é a esperança dos ímpios. Essa é aqui do primeiro ponto. Uns confiam em carro, outros em cavalo. E às vezes os cristãos estão dentro desse trem, desses vagões sendo puxados, né? Que arma você tem lutado aqui? São as mesmas dos não regenerados? É as mesmas armas? O que você está pensando? É que um bom emprego vai mudar a minha vida? Ou que um bom casamento vai mudar a minha vida? Ou que a minha saúde, é isso que a gente está afirmado na saúde física? Eu estava conversando com os irmãos ontem e estava falando assim, irmãos, o dia da dor vai chegar para todos. O dia do luto, o dia da perda, é um relógio, um cronômetro contando em contagem regressiva. Todos nós vamos um dia
se deparar com o dia da angústia, o dia da tribulação. Todos nós, sem exceção. Mas a gente vive de uma forma que, né, parece que nós somos autossuficientes. O dia da angústia, o dia da tribulação é um dia para nos humilharmos e confessarmos que não somos potentes em nós mesmos. Não temos recursos. Não temos. Conversando aí com os meninos ontem, falando, olha, uma mãe pressionava os filhos a conquistar tudo que ela queria, ela projetou para eles. Os meninos conseguiram. Mas está tudo problema psicológico. Tudo ruim na cabeça. Não tem uma vida boa. Ela conseguiu o objetivo que todo mundo sonha, todo mundo corre atrás. Mas o outro lado, ela confessa, ela se frustrou. Ela pede perdão. Ela não deixou as crianças serem crianças. Os meninos serem meninos. Porque confiou em carros e em cavalos. Deus nos abençoe, irmãos. Que nossas orações possam refletir esse salmo, confiando no Cristo que veio e voltará. O Cristo que voltará para o seu povo, ele, para resgatar desse cativeiro babilônico que nós vivemos aqui. Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe, nos guarde, que a sua bondosa mão resplandeça sobre todos. Amados, vamos ficar em pé para a gente orar e fechar aqui o momento de culto. Receber a bênção apostólica da mão. Te louvamos, ó Deus, por esse salmo. Te agradecemos pela exposição do presbítero Fred sobre a tua palavra nessa manhã. Continue martelando em nossa cabeça esse tema, reverberando durante esse dia até a noite. Quando voltaremos, ó Deus, traremos também um tema semelhante. Eu sou Deus e não homem. Nunca um homem poderá ser Deus. Eu sou Deus e não homem. Que a grandeza do Senhor possa ser refletida em nossas vidas, como Calvino assim colocava, um espelho, um côncavo a demonstrar a tua glória, a tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Obrigado porque, Senhor Deus, na teologia pactual, Cristo é revelado para esse povo do Velho Testamento. Cristo é revelado no coração do rei Davi. Cristo é projetado nesse salmo. Cristo é projetado na nossa vida. E é em Cristo que nós somos salvos. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça. E é nessa graça que nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, desde agora e para sempre. Amém.